Bom dia, é um prazer participar de mais este evento dos 20 anos do CEAF. Nós estamos com uma programação de luxo para esse momento em que o nosso centro comemora, né, uma existência bastante intensa, e nada melhor do que termos aqui a fala de duas mulheres sábias, dois expoentes do direito ambiental brasileiro, a doutora Rafaela Santos Martins da Rosa e a doutora Silvia Capelli. E num tema que tem tudo a ver com o momento terrível que estamos passando, e parece que não quer ir embora, né? Parece que está gostando de ficar aqui no Rio Grande do Sul, e apesar que agora também outros estados do país estão vivenciando experiências terríveis de secas, e isso de fato é a característica maior das mudanças climáticas, são eventos ambientais, eventos climatológicos extremos. Não precisa ser necessariamente uma inundação, mas se alterna entre inundações e secas, e é isso que a gente está vendo, né? Em São Paulo, a seca, no Amazonas está prometendo a maior seca do país, incêndios novamente no Pantanal. Então, nós entendemos que nós não poderíamos passar essa data festiva do CEAF sem ter aqui uma fala a respeito desse tema, que é um tema transdisciplinar e que afeta a vida de todos nós, né, sobretudo da população gaúcha nesse momento. Então, eu vou fazer aqui a apresentação. A doutora Rafaela, ela é juíza federal, mestre em Direito pela Univale, ela é doutora em Direito pela Unicinos e pesquisadora visitante na Universidade de Berkeley. Ela é membro do grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade do PPGD da Unicinos, professora coordenadora da disciplina de Direito Ambiental da SMAF e coordenadora do JusClima 2030. Além disso, a doutora Rafaela é autora da obra Dano Climático, Conceito, Pressuposto e Responsabilização, que eu recomendo. É um livro fantástico, com uma pesquisa muito bacana, inclusive do ponto de vista científico, né? Porque o direito ambiental ele sempre necessita desse diálogo interdisciplinar. E a minha querida amiga, colega, inspiradora, Silvia Capelli, ela é procuradora de justiça, né, atua junto à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que tem, dentre outras competências, a de julgar os crimes ambientais, especialista em ecologia humana pela Unicinos, foi conselheira do CONAMA, ela foi presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, foi presidente da Abrampa, foi coordenadora do curso de especialização da URGS, convidada pela CEPAL como especialista para acompanhar todas as rodadas de negociação do Acordo de Escazú, e foi palestrante convidada pelo PNUMA em vários programas de capacitação em direito ambiental. Além disso, hoje, a Silvia, ela coordena o GAB Clima, que é a estrutura que foi criada pelo Procurador-Geral junto ao seu gabinete, justamente para servir, digamos assim, como um elo, como uma plataforma que conecta todas as áreas que têm alguma relação com a temática das mudanças climáticas. Além disso, atualmente a Silvia é conselheira do nosso Conselho Superior do Ministério Público. Então, as duas meninas aqui têm muita autoridade, muito conhecimento para nos brindar com suas falas. Vamos começar, então, pela doutora Rafaela, que vai falar sobre mudanças climáticas, ciência e enfrentamento. Bom dia a todas e todos. Inicialmente eu agradeço honrada e muito feliz pelo convite, né? Apesar do momento, é sempre uma oportunidade, então, né, de discutir, de debater o tema, de trazer elementos científicos, elementos jurídicos. Eu não poderia estar, enfim, ladeada de duas pessoas das quais eu admiro muito, pessoalmente e profissionalmente. E então espero aqui trazer contribuições, cumprir o dever de casa que a Ana me encomendou para aportar assim dados de realidade sobre ciência da mudança do clima, sobre o que está se passando no Rio Grande do Sul e que não é, evidentemente, um evento isolado, dar um contexto amplo, um contexto global e perspectivas de como isso aporta para consequências jurídicas, né? Então, quando a gente fala de responsabilização,
não só pela questão da litigância climática em si mesma, mas a litigância decorrente dos eventos climáticos extremos. Eu preparei um material, e aí que é uma espécie de roteiro para seguir a fala, enfim, e vou iniciar a transmissão, posso ir passando. A ideia é discutir ciência, ciência da mudança do clima e as respostas jurídicas, né? Então, basicamente, eu sempre gosto, né, como refletiu a Ana, a obra, né, o Dano Climático, ela é um grande esforço de operadora jurídica de buscar o conhecimento científico. Acho que para nós que somos do direito, é preciso ter essa humildade de reconhecer que os conceitos científicos, e particularmente os conceitos da mudança do clima e dos próprios desastres, muitas vezes eles nos faltam, porque na nossa graduação, no nosso aperfeiçoamento, a gente não estudou direito ambiental, estudou os conceitos clássicos, mas a gente não teve um aporte da ciência do clima, né? Não era ainda uma realidade da formação. Então, buscar esses pilares, esses dados elementares, para a gente projetar quaisquer consequências, né, me parece sempre elementar. Então, eu vou trazer aquele que é o conceito-chave para a gente entender por que hoje se fala que nós não estamos mais vivendo mudança do clima, mudanças climáticas. A gente está num estado que é praticamente permanente de emergência, uma situação de emergência climática. Entender o que é, então, essa emergência, as principais causas e consequências visíveis. Quando a gente fala de medidas de mitigação, medidas para enfrentar e reduzir as causas da mudança do clima, que diferenças elas têm das chamadas medidas de adaptação, que é o que a gente vê mais latente agora no Estado, né, uma preocupação imensa em adaptar, em reconstruir, adaptado à mudança do clima, e, evidentemente, um panorama de responsabilizações, né? Então, que tipo de responsabilização virá à tona ou já vem à tona relacionada ao agravamento da mudança do clima. É basicamente isso. Dados muito atuais para a gente entender. Então, nessa imagem, e eu trago porque ela é muito, ela dá o tom da situação de gravidade que nós estamos, né? Ela pega o panorama dos últimos 12 meses, então, de abril de 2023 a maio de 2024, ou seja, no recorte dos últimos 12 meses, o aumento médio da temperatura da superfície, isso é a média, então alguns lugares aqueceram mais, outros aqueceram menos, mas na média nós passamos com folga do aumento de 1,5 grau. Nós estamos em 1,63 de média. Isso é estourar o patamar mais otimista da meta do Acordo de Paris, e isso é reforçar que nós já viemos, então, 23 e 24, provavelmente nós vamos consolidar esse aumento num reporte que a Organização Meteorológica Mundial muito em breve vai colocar como superado o patamar de 1,5 grau. E isso vem apenas cerca de 4 anos atrás, o IPCC reportou um aumento de 1,1. Então, eu chamo a atenção para 2 dados preocupantes. Primeiro, nós passamos de uma média de 1,1 para uma média de 1,63 em 4 ou 5 anos. O ritmo, o pace, a velocidade que o aumento está acontecendo é disruptiva, é abrupta, é realmente diferente do aumento ocorrido nas décadas anteriores. Isso é um dos elementos que conforma a noção de que é uma emergência. Nós tivemos, desde o ano passado, vejam, a linha amarela coloca todo o ano de 2024. Nós estamos no ano de 2024, todo ele acima de 1,5 grau. O ano de 2023, da metade em diante, ele já foi acima de 1,5 grau. E se nós tomarmos como referência todos os outros anos desde 1940, todos os outros anos desde 1940 não passavam, sequer chegavam próximo. Então, o dado que esses gráficos mostram, que é muito importante para o operador jurídico ter a noção, a dimensão da velocidade que o ritmo do aquecimento está acontecendo. Tem o fator óbvio, né, da presença do El Niño. O El Niño é gradual, a cada 5, 6, 7 anos o El Niño acontece, aquece, tem uma parcela, mas sem dúvida o fator preponderante é a exacerbação das emissões antrópicas de gases de efeito estufa. Um outro dado, para iniciar a conversa e demonstrar o quanto em emergência nós estamos, é o aquecimento dos oceanos. O aquecimento do oceano,
que é um grande cobertor térmico, que é um responsável por quase 80, 90% da absorção do calor da radiação solar e do próprio efeito das emissões antrópicas, é um efeito benéfico que os oceanos proporcionavam até então, mas vejam bem, desde 4 de maio do ano passado, todos os dias, em nenhum dia, o oceano deixou de quebrar recorde de temperatura. Em 2024, ele está naquela linha roxa. Ele está com um recorde sem precedentes na história, desde que medições sobre a temperatura do oceano são feitas. Um oceano mais quente evapora muito, muito mais água. Isso é uma consequência natural do fato dele ter perdido essa capacidade de inércia térmica. O oceano atingiu um ponto de inflexão, está muito bem demonstrado. Águas que evaporam, que somam à atmosfera, o dado de realidade é que elas não vão ir embora da atmosfera, elas não vão para fora. Esse volume todo de água volta e volta naquilo que a gente tem visto, como acaba de ocorrer com o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, os volumes de chuvas muito concentrados em determinados lugares e com quantidades, volumes que refletem o fato de o sistema climático como um todo estar aquecido. Então, o aquecimento dos oceanos também é um elemento muito preocupante, ele só se soma e confirma a emergência. E se qualquer um de nós perguntar, nós temos alguma dúvida de que isso tem causa humana, ou seja, isso não seria, né, a chamada variabilidade climática natural? Não, nós não temos mais a menor dúvida, né? É afirmado desde 9 de agosto de 2021, então, pelo primeiro grupo de trabalho, o 6º relatório do IPCC, que, reconstruindo tudo o que aconteceu com o sistema climático na Terra, desde do advento da Revolução Industrial até agora, então, simulando erupções vulcânicas, períodos de maior radiação solar, nós não teríamos tido nenhum aumento da temperatura. O aumento da temperatura, o colocar o sistema e colocar o planeta num estado febril, porque essa é a conclusão, é um planeta que está em febre, é inequivocamente causado pelas emissões antrópicas de gases de efeito estufa. São elas. Tá? Então, nós temos essa certeza científica afirmada e é consenso, então, não há mais margem de dúvida no relatório que indica o consenso. Eles dão como inequívoco, como fato estabelecido. Então, não é nada mais sobre o qual paira alguma margem de dúvida. A segunda certeza científica, que se confirma no Rio Grande do Sul, que se confirma, né, em outras regiões do Brasil agora, é a certeza de que um planeta febril, um sistema climático aquecido, trará, consequentemente, um aumento na intensidade, na ocorrência, na magnitude e na severidade dos eventos climáticos extremos. Não que eles nunca tivessem ocorrido na história da Terra, nós sempre tivemos períodos de tufões, períodos de ciclones no hemisfério norte, nós sempre tivemos ocorrências desastrosas, mas a certeza de que que isso está acontecendo num planeta que está num estágio febril, que já está a mais de 1,5 grau, é exatamente um comparativo com o corpo humano, ele é muito válido. Uma pessoa, um corpo em febre, toda e qualquer doença que porventura, né, lhe acometa, ela terá um peso, ela terá uma incidência mais gravosa justamente porque ela já parte de uma condição que não é uma condição saudável, né? Então, os eventos climáticos extremos, eles não vão mais parar de acontecer. Isso também é certeza científica posta. E isso a gente traz muito claramente no panorama do estado, porque essa imagem que está mais à esquerda, ela é o município de Mussum em setembro de 2023. Então, não tem nenhum ano que o município foi acometido, assim como muitos da região do Vale do Taquari, e abril, maio de 2024, né, ele novamente vem toda a inundação, enfim, ali naquele município não é só inundação, nós temos enxurrada, né, presente, então muito bem caracterizada, como os desastres na perspectiva hidrológica e climatológica, segundo a classificação da COBRAD, né, que é o órgão brasileiro que classifica os desastres. Mas eu chamo a atenção que tem mais certezas científicas vindo e muito postas com relação aos eventos climáticos extremos. Cada vez mais evolui a ciência de atribuição para indicar percentualmente o quanto, por exemplo, né, o aumento e as inundações ocorridas no Rio Grande do Sul têm relação direta com a mudança do clima, com o fato do sistema estar aquecido. Então, a World Weather Attribution é um dos institutos de referência no mundo que faz esse tipo de pesquisa, mapeia
né, e indica percentualmente. E por que eu trago à tona esse dado? Porque muitos litígios agora, muitas ações judiciais mundo afora, né, ainda não no Brasil especificamente, mas em outros contextos, exploram justamente essas pesquisas para demonstrar que na fonte causal de desastres, no elemento e contribuindo para aumentar a ocorrência, a intensidade e a severidade, está a mudança do clima, está aqueles que causam a mudança do clima. Então aqui, na pesquisa publicada agora, né, mês passado em maio, com relação ao desastre gaúcho, 2 dados são fundamentais e que podem, evidentemente, se desdobrar daqui para frente em questões de judicialização. Primeiro, se afirmou que a probabilidade, o aumento, esse desastre, na proporção que foi, né, a ocorrência dele em si, aumentou 2 vezes em razão do aquecimento do sistema climático, em razão da mudança do clima. E um recorte específico quanto o fator intensidade, ou seja, o quão mais grave for o volume de chuva, o volume de águas, ou seja, tem uma participação causal evidenciada em torno de 6 a 9% só em razão da queima de combustíveis fósseis. Em razão da queima de combustíveis fósseis, a gravidade, a intensidade dimensionada. Tá? Esse tipo de dado, aí mais no fim da conversa, já tem sido explorado em muitos casos, né, e me parece que pode vir a ser, aí projetando, né, especulando, mas projetando para o futuro, pode vir a ser explorado. Daqui para frente, como vamos, né, um aquecimento que passou de 1,5 graus para o IPCC é muito bem posto, né, e tanto que é dessa forma que para os operadores jurídicos também, porque o próprio Acordo de Paris concorda que os riscos seriam menores se nós ficássemos em 1,5 graus, se nós nunca superássemos 2 graus. Mas qual é o risco principal? O risco central aqui é de realmente chegar a um ponto que o sistema climático passa a não mais responder à mudança do clima de um modo lento e gradual, mas ele cruza aquele limiar muito, porque isso já aconteceu, né, em períodos históricos anteriores, em que a mudança vem num patamar abrupto, disruptivo, ou seja, eventos climáticos extremos que não param de acontecer, que não permitem uma sociedade se reorganizar, se restabelecer, que não permitem economias, emprego, indústria, enfim, tudo se restabelecer. Bom, o que está causando? Nós temos alguma margem de dúvida sobre as causas da emergência? Nenhuma margem de dúvida, sempre foram as mesmas e seguem sendo as mesmas. Eu gosto muito desse gráfico, ele está no relatório do GAP da UNEP, e também é reproduzido pelo IPCC, mas ele mostra, desde 1990, agora, 2020, segue esse mesmo patamar, quais são as fontes de emissões de gases de efeito estufa que realmente no somatório respondem pelo total das emissões. Então nós sempre tivemos 60%, em torno de 2/3 das emissões no mundo, emissões de gases que sobem à atmosfera e ficam lá, são CO2 da queima de combustíveis fósseis. É o CO2 da queima de petróleo, de carvão mineral, de gás natural, de propano, enfim, esses respondem, sempre foi 2/3 do problema, é a queima dos combustíveis fósseis. Em torno de 12% do problema é a queima fóssil na mudança do uso da terra, então é no desmatamento, nos incêndios, né, enfim, nas atividades relacionadas à agropecuária, metano, subindo muito a participação do metano, que é um gás que tem um período de latência na atmosfera muito menor, ele fica só em torno de 1 década, mas o potencial de aquecimento dele é muitas vezes superior ao CO2, e em menor percentual os outros gases. E gosto de ilustrar aqui, porque a gente não caia, né, em nenhuma ilusão de que a redução do ritmo, a mitigação das emissões, apenas enfrentando as questões de mudança de uso da terra e desmatamento seria suficiente. Não seria suficiente se a causa principal não for enfrentada, que é redução líquida das emissões da queima de combustíveis fósseis, nós estaremos, né, tratando causas periféricas do problema. A causa central é essa, muito bem conhecida e sabida de todos. E comparativamente, isso também é um dado bem importante, existem diferenças, né, quanto de CO2 a partir da queima de determinado combustível sobe, né, então diferentes combustíveis emitem diferentes quantidades de CO2. Se nós pegarmos a mesma quantidade, comparando os combustíveis, então a gente também tem uma escala aí que o carvão mineral, em todos os seus subtipos, ele por unidade térmica é aquele que mais emite
né? Então é por isso que há um esforço muito grande no mundo de encerrar e de fechar, né, toda e qualquer usina de carvão, o diesel, a gasolina, propano e o gás natural, tá? Esses são, na escala dos combustíveis fósseis, aqueles que mais emitem por unidade de produção de energia. O que é preciso ser feito? A ordem de mitigação para a gente segurar o aquecimento em 1,5, em 1,6, não chegar a 2. A demanda de mitigação posta, conhecida de todos também, para a gente ter alguma chance, reduzir em 42% as emissões até 2030. Então, seria reduzir 42% das emissões no mundo, né, num universo de 6 anos, ou reduzir, quando muito, 28% para ficar em 2%. Para isso, a gente, segundo os relatórios da Organização Mundial de Energia, mas também muitas outras pesquisas, não seria preciso, né, mais abrir nenhum novo projeto de petróleo ou gás, né, no longo prazo. Para cumprir essa agenda de chegar num patamar de reduções que vá segurar a temperatura, não seria necessário, e não só a publicação da IEA, mas agora, mais recentemente, em maio, então essa pesquisa da Science também, eu faço questão de trazer à tona, porque eles mapearam todos, né, os projetos que já estão no mundo aí para prospecção de combustíveis fósseis já conhecidos, autorizados, licenciados a funcionar. Todos esses, né, são suficientes para a demanda, né, para atender a demanda de energia do mundo até 2050 e não precisaria, de fato, né, abrir nenhuma nova prospecção de óleo, gás ou carvão mineral. O que temos é suficiente para atingir a demanda e, se respeitada a informação científica, sequer precisaríamos de novos. Essa é a agenda da mitigação. É complicado porque a tendência no Brasil não está muito bem alinhada, né? E isso é um fator propício para a judicialização. Então, a gente tem um ritmo recorde de exportações do petróleo brasileiro, a gente tem planos publicizados pelo governo federal de expansão dessas áreas, né, e particularmente com relação ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os polos carboníferos, os principais polos carboníferos no Brasil, a gente ainda tem um impasse visível, né, seja do ponto de vista legal, de planejamento público, para um encerramento que seja condizente com a demanda mitigatória. E é justamente nesses impasses e nessas contradições que me parece que as discussões jurídicas vão se colocar e já se colocam, né, daqui para frente. Sobre o ponto de vista de adaptação, nós estamos muito aquém, né? Então o relatório da UNEP, que é publicado em novembro, sobre o que precisa fazer, adaptação não é reduzir emissões, a adaptação é preparar as estruturas, ecossistemas e comunidades para conseguirem lidar com os eventos climáticos extremos, para conseguirem lidar com um sistema climático aquecido. Não é reduzir emissão. Nós estamos com verba de adaptação, financiamento de adaptação muito aquém do necessário. Nós teríamos que estar uma incapacidade latente de se adaptar para esta realidade, para conhecer que esse é um sistema climático que está em outras condições e pensar toda e qualquer construção, reconstrução, tomando em consideração a informação científica mais atual e o prognóstico de futuro. O cenário de futuro que diz o que vai acontecer com determinada região, porque isso também são capítulos específicos do IPCC que projetam o que vai acontecer de eventos climáticos extremos para determinadas áreas. Então, aí já me encaminhando para as responsabilizações, as consequências, né, o que a gente chama, né, como um nome amplo de litigância climática, mas são todas as iniciativas que mobilizam, né, mobilizam sistemas de justiça ou sistemas quase judiciais, como o próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU é mobilizado, como cortes internacionais, regionais, agora, né, ela é reconhecida pelo próprio IPCC, isso também é novidade, foi no último relatório, né, no grupo de trabalho 3 do IPCC, um capítulo específico diz e reconhece que a litigância tem um papel na governança, é um mecanismo que tem forçado, enfim, que haja um cumprimento das demandas de mitigação, das demandas de adaptação, né? Então eles são reconhecidos hoje e eles têm um espectro muito amplo, né, desafiam decisões de órgãos públicos, decisões dos gestores de quaisquer ordem, então União, Estados, municípios, né, porque todos legislam em matéria de mudança climática, enfim,
E eles também agora avançam a litigância avança contra o setor privado e também contra instituições financeiras que, querendo ou não, financiam, né, liberam recursos e liberam crédito, por exemplo, sem uma conferência estrita sobre aquelas áreas, se são áreas desmatadas, se são áreas que permitem, enfim, receber recursos desse tipo. A litigância tem esse panorama. Trago à tona porque nós, ali no âmbito do projeto da Justiça Federal, que é ancorado na Justiça Federal, nós temos uma base de dados monitorando os litígios climáticos, que é o JustClima. Nós, ainda ali em 2021, mobilizamos a alteração da tabela processual unificada para criar o assunto mudança do clima, mudança climática, para a gente poder conseguir acompanhar. E agora mesmo, no âmbito aqui do Tribunal de Justiça do Estado, em que esse observatório para acompanhar os casos relacionados às enchentes gaúchas e o desastre climático gaúcho, né, também se reporta, faz um link com a plataforma do JustClima para poder acompanhar também os processos relacionados à litigância. Nós colocamos os casos, as principais peças processuais, quando eles têm um referencial estrangeiro de outras ações que foram discutidas e que trouxeram argumentos fáticos e jurídicos similares, nós colocamos. Né? E por que eu trago esse tema, a questão da litigância à tona? Porque sim, o Ministério Público, ele próprio reconhece, né, que possui uma função fundamental, pode, né, legitimidade, atribuição constitucional para atuar nos processos que demandem maior mitigação, maior exigência de mitigação, planos adaptativos e questões relacionadas a perdas e danos, que nós estamos vivendo muito agora no Estado, porque é uma circunstância de pós-desastre naquilo que não foi possível adaptar. A litigância, via de regra, ela envolve três principais eixos, né, principais panoramas. Então, pedidos de mitigação, que o governo se alinhe, cumpram metas do Acordo de Paris, controlem emissões de cadeia produtiva, mitigação também contra empreendedores privados, para que no licenciamento o órgão público, né, ao analisar aquele empreendimento, analise o impacto de emissões em todos os escopos 1, 2 e 3, quaisquer incompatibilidades normativas ou regulatórias, por exemplo, redução de áreas de unidades de conservação, uma nova legislação que reduz uma ampla área de unidades de conservação, programas de expansão fóssil, mas também a litigância climática, e agora a gente vê ela se manifestar aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós já temos, né, então ações ingressando e sendo catalogadas por esse observatório e pelo próprio JustClima, que dizem respeito à adaptação. Então, exigir, né, um melhor preparo das estruturas, das comunidades, imputar aos diferentes órgãos públicos que haja um planejamento, olha, daqui para frente, e isso é válido tanto para os eventos climáticos que nós chamamos de progressão lenta. Então, o aumento gradual do nível do mar é um evento climático que gera desastre, sim, mas um desastre de progressão lenta. Tem que ter todo um planejamento de zona costeira, pensando nos cenários, né? Claro, a gente está num momento que é mais latente de adaptação aos eventos climáticos extremos, esses são de início disruptivo, né? Então, como um ciclone que gera inundação, que aconteceu ano passado no estado, mas como agora as chuvas torrenciais que geraram enxurradas, inundações, alagamentos, né? A gente preencheu toda a classificação do desastre hidrológico da COBRAD, né? Enfim, não é algo a comemorar, mas materializou, né? Concretizou de uma forma muito, muito latente no estado. A adoção de planejamento, licenciamento, enfim, um licenciamento de riscos adaptativos. Então, não é só o quanto aquele empreendimento vai gerar emissões, mas aquele empreendimento também está adaptado para lidar com o evento climático extremo, ou seja, aquela barragem que está preparada para um volume de chuvas maior, ela planejou o licenciamento, a avaliação de estudo do impacto ambiental vai ter que considerar tudo isso. E a litigância de perdas e danos, que é daquilo que não foi possível adaptar, daquilo que as estruturas cinzas, as estruturas verdes não conseguiram, né, daquilo que não houve um preparo no sentido de aviso às comunidades para sair das áreas, enfim, se materializa em perdas e danos. Perdas e danos é um conceito e da própria UNFCCC daquilo que superou a capacidade de adaptação e materializou. Aqui no estado a gente tem exemplos, né, da ampla gama, que vão desde danos materiais, então danos às propriedades, danos aos comércios, danos de todas as ordens, mas superam, né? Então nós temos danos morais, existenciais, comunidades que não vão ter o direito de retornar, vínculos culturais e de pertencimento a determinados espaços e locais, e isso também tende a desdobrar em judicialização para que, de alguma maneira, esses danos
que sim são reconhecidos pelos sistemas de justiça, inclusive brasileiro, eles sejam contemplados. Com relação especificamente, terminando, a litigância de expansão fóssil, né, eu comentei, a própria Abrampa tem excelentes documentos, né, que orientam a atuação de o que tem que ser levado em consideração, né, na avaliação de impacto climático de qualquer empreendimento, o diagnóstico climático para um licenciamento ambiental, detalhando, né, e são documentos que municiam de forma muito positiva qualquer questionamento daqui para frente sobre esses fatores. O panorama aí é amplo, né, de muitos casos que exploram sobre o ponto de vista constitucional, e isso muito não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, fica a sugestão, são vários precedentes recentes. Eu vou comentar o mais recente, porque esse vai impactar o Brasil. O Brasil se submete a esse de agora, né? Pela primeira vez, inclusive, um tribunal internacional decide sobre responsabilidades de estados num contexto de mudança do clima. É o Tribunal Internacional do Direito do Mar, ele emitiu um parecer consultivo agora, 21 de maio, e foi extremamente contundente, né? Em alguns pontos eu chamo a atenção. O Brasil se submete à jurisdição desse tribunal, porque o Brasil integra, né, a Convenção de Direito do Mar, de Montego Bay. O tribunal concluiu, primeiro, né, que uma informação que era elementar, é muito bom, né, que um tribunal diga isso de modo expresso: gases de efeito estufa são poluição, gases de efeito estufa são poluição marinha, inclusive, né, os estados têm um dever e obrigações específicas de tomar todas as medidas que estão ao seu alcance para controlar as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, interpretando um artigo específico da Convenção de Direitos do Mar, se impôs aos estados um padrão de diligência devida, né, de due diligence, muito rigoroso, e não houve diferenciação entre estados desenvolvidos e em desenvolvimento nessa exigência. Então, a diligência devida, né, aqui trago um trecho, né, da decisão: importa avaliar impacto ambiental de qualquer atividade planejada, pública ou privada, que possa causar, então, poluição substancial ao ambiente marinho com emissões, a partir de emissões. Então, não é simplesmente só o vazamento do óleo, é o próprio fato daquele empreendimento que pretende funcionar no ambiente marinho, ao gerar emissões, de per si, essas emissões serem consideradas como poluição. Isso precisa ser, então, avaliado, sopesado, é aí o esforço de devida diligência. E considerar impactos cumulativos, emissões cumulativas, o dano que já está em curso e o dano que se soma e que tende a ser, né, irreversível. E isso valida muito a decisão tomada recentemente também no ambiente da Justiça da Noruega, que também fez similar apreciação. Num cenário de futuro para a litigância de perdas e danos ou litigância de adaptação, aí são projeções, né, de discussões que me parece vão acabar acontecendo, inclusive pelo que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, pelo que vai ocorrer na seca histórica de Antoana, na região norte, esse ano. Já começa a ocorrer em Roraima, já começa a ocorrer em Rondônia, mas tende a tomar todo o norte. Discussões esperadas. Primeiro, nós não temos no Brasil muito estruturado ainda um fundo, né, com recursos que de fato não parem em pé. O FUNCAP de fato, né, não para em pé, não tem valores suficientes ainda para responder com todas as fases do ciclo do desastre. O que está acontecendo no mundo com relação a buscar recursos, não só dos poderes públicos ou dos agentes públicos. Essa expressão, né, dos padrinhos do caos climático, ela foi dita semana passada em alusão ao Dia do Meio Ambiente pelo Antônio Guterres, mas chamou à tona, né, a máxima do poluidor pagador, que é vigente aqui, e de modo expresso, né, no nosso diploma legal brasileiro, mas chamar a responsabilidade daqueles que são emissores expressivos, né, os carbon majors, os meat majors, os cement majors, para que eles também sejam chamados a custearem medidas de adaptação e também as perdas e danos. Então, como isso está acontecendo em duas grandes frentes muito claras, né, a partir de um avanço no manuseio das ciências de atribuição. Então, tem muitas cidades, estados processando, né, os principais emissores. Então, aqui são só ali alguns exemplos. Essas ações já estão indo para um exame de mérito. Se alega, a partir da ciência de atribuição, o contributo que tem os grandes emissores em estar agravando
os eventos climáticos extremos. Uma tendência clara de que esses casos possam acabar, como acabou o acordo com relação ao tabaco, que foi um reconhecimento, então, de toda a indústria, os estados mobilizaram, foram 46 estados norte-americanos, é o maior acordo de responsabilidade civil judicial já firmado, né, no contexto norte-americano, que possa ser parecido, que possa se firmar um acordo e se definir valores de desembolsos que auxiliem a custear. E por que isso? Porque daqui para frente, verdade seja dita, os valores de reconstrução, a gente não se engane, os valores de uma reconstrução como o que aconteceu aqui no estado vão para os bilhões, eles vão chegar muito próximo a trilhão, e pode ser que muito em breve venham novas ocorrências. Então, é uma certa ingenuidade achar que apenas, né, o dispêndio de valores do orçamento público, ou de valores de doações, ou de empréstimos, né, e não só na litigância, mas agora até em lei, né. Recentemente, em maio, né, o primeiro estado norte-americano que cria em lei, o estado previu que... E por que Vermont? Vermont, ano passado, enfrentou enchentes muito similares à do Rio Grande do Sul. O estado foi praticamente todo para baixo d'água. É um estado pequeno, não muito emissor, e eles aprovaram, agora em maio, na própria legislação do estado, criaram um fundo de reconstrução e reparação que automaticamente imputa a parcela, né, da contribuição de valores para os fundos dos grandes emissores da indústria fóssil. E eu faço um paralelo, porque recentemente a Assembleia Legislativa do Estado teve a oportunidade de discutir isso. A bancada minoritária propôs, inclusive, que isso entrasse na lei do Fundo de Reconstrução do Estado, mas infelizmente, né, essa discussão não se aprofundou, não veio à tona. A Lei 16.134, aprovada agora em 24 de maio pela Assembleia do Estado, apenas traz um panorama de um fundo de reconstrução dos valores aqui, que vai vir de doações, empréstimos e verbas públicas, assim. Eu diria que é um pouco ingenuidade achar que isso vai dar conta, né? Outras legislações do Estado, de outros estados norte-americanos, são projetos de lei caminhando no mesmo sentido. Então, assim, para encerrar, já passei do tempo, mas é isso, a emergência está posta, enfim, as ações que forem implementadas nessa década, elas realmente serão decisivas, né? Para conter o ritmo do aquecimento, antes que ele realmente atinja um patamar que não seja suscetível mais de controle, a gente viva, de fato, né, não é um precipício, não é exatamente isso, mas é um sofrimento intenso que vai se impor, vai ser mais difícil viver já é mais difícil e vai ficar ainda pior. Litigância tem um papel, entendo que o Ministério Público tem aí legitimidade, atribuição, enfim, e que a gente ainda vai, espero, avançar muito no campo do manuseio das chamadas ciências de atribuição. Uma última reflexão, isso veio à Alemanha, a metade sul da Alemanha também está abaixo d'água e também está inundada, é um jornal alemão, e faz uma reflexão que eu acho que é fundamental para esse momento, né? A mudança está acontecendo e eles próprios questionam, ela está mais rápida do que a nossa própria capacidade de aprender com ela. Sim, está. É isso. Então, as ações têm uma certa urgência como nunca tiveram. Então, encerro por aqui, fico à disposição para debater, enfim, ouvir a Silvia também. Certamente. Muito obrigada, Rafaela. Eu vou deixar minhas perguntinhas para depois. E já vamos passar a palavra para a doutora Silvia, né, que vai falar um pouco das experiências aí, das metas do Gabi Clima, como é que tu tens desenvolvido esse trabalho, que agora se intensificou muito diante desse cenário, né, que está atravessando o nosso estado. Bom, agradecendo o convite, Ana, e parabenizando a Rafaela por sua excelente exposição, que nos deixa bastante temerosos, né? É uma exposição, assim, dramática como o momento exige, ou seja, incisiva como o momento exige. Então, eu queria te parabenizar a capacidade de síntese e a capacidade de crítica, e muito atualizada, inclusive, com a nova lei e o fundo criado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, meu objetivo aqui, saudando os colegas, servidores que estejam nos assistindo e que nos assistirão depois, um prazer estar aqui. O meu objetivo exclusivo aqui é trazer um relato sobre o que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem feito, e talvez não, nós somos precursores em criação de um gabinete de estudos climáticos. Foi uma ideia do nosso procurador-geral, que é um promotor de justiça
do meio ambiente, e ele foi muito feliz na sua ideia. E a Rafaela falava da dinamicidade, né? Um dos grandes aprendizados que nós tivemos foi justamente percebermos que havia tantas ações que nós não conseguíamos ver fora do período de crise. Então, a crise, isso é tradicional dizer que toda crise é uma oportunidade de construção e de melhoria do ser humano. Para nós também foi um aprendizado muito grande, e acredito que agora o Ministério Público do Rio Grande do Sul tenha muito a dizer a outros ministérios públicos com relação a desastres. Bom, o Rio Grande do Sul ele já é uma região propícia para tempo severo em função das suas características geomorfológicas e de circulação atmosférica, né? Então, além do aquecimento, além do El Niño, né, nós também tivemos essa questão de que os ventos amazônicos e as ondas de frio polares não puderam avançar para o interior do Brasil justamente em função de uma situação atmosférica de barramento, né, da circulação atmosférica. Segundo visitamos o IPH, segundo as estimativas de 50, 100 anos, o Rio Grande do Sul, infelizmente, continuará sendo um estado onde as intempéries relacionadas às águas serão comuns. Essas são previsões científicas já aqui do nosso próprio estado, incontestáveis, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Antes do ano passado, nós tínhamos vivido um período de estiagem entre 2021 e 2022. Então, naquele cenário, os decretos de calamidade pública se relacionavam à estiagem. E o que aconteceu? Além da mudança climática, né, chegou o El Niño em junho do ano passado. E a partir daí, nós já tivemos o primeiro episódio, né, que foi o mais sensível deles. Eu só vou falar dos mais sensíveis, porque houve muitos, né? O principal deles aconteceu em setembro do ano passado, e já aí o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, que hoje é o promotor regional da bacia do Taquariantas, junto com a doutora Ximena Cardoso Ferreira, começou a desenvolver uma série de atitudes e trabalho relacionado com a comunidade, com a defesa civil, e a partir daí a gente já começou a ver quais eram as nossas principais debilidades, né, no estudo que nós estamos fazendo, que foi uma das conclusões do Gabi Clima, que nós precisávamos compreender a situação do Estado para podermos projetar o nosso trabalho. Então, quais foram as características do ano passado, de setembro? Enxurrada, alcançando principalmente o Vale do Taquari, né? Nesse quadro à esquerda ele é super interessante porque ele faz uma comparação entre o que está em marrom e o que está em amarelo, comparando os efeitos dos desastres no Rio Grande do Sul comparado com o Brasil. E então nós vamos perceber já que o Rio Grande do Sul ocupava uma grande parte dos desastres no Brasil o ano passado. E aí foi criado então o Gabi Clima. A apresentação que nós temos aqui ela é toda acompanhada de QR Codes, onde vocês vão poder acessar cada um dos protocolos, das cartilhas, de tudo que a gente falar aqui através dessas imagens. Então foi criado o Gabi Clima. O Gabi Clima é formado atualmente pelo Centro de Apoio de Urbanismo, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Consumidor, mas ele vai ser ampliado agora para incluir todos e o Centro de Apoio de Civil e de Defesa do Patrimônio recentemente foi incluído, mas agora ele vai ser ampliado para todos os centros de apoio. Além disso, nós temos além do centro de apoio, nós temos os 2 promotores que atuam na bacia do Taquariantas e um promotor de justiça aqui de Porto Alegre, mais o nosso gabinete de assessoramento técnico. Essa é a nossa formação.
Então, a nossa formação é uma formação de Ministério Público, diferente, por exemplo, do GED Clima, que foi posteriormente criado em Santa Catarina, onde o Ministério Público é protagonista da reunião de entidades públicas e entidades da academia para traçar as políticas de atuação no estado de Santa Catarina frente aos desastres. Já do início, então, nós buscamos no Gabi Clima conversarmos basicamente com a Defesa Civil do Estado, além daquele trabalho que já começava a ser feito pelo promotor Sérgio. Já em nível estadual, a gente começou a conversar com a Defesa Civil, com a Secretaria de Meio Ambiente, e ouvimos a academia também para tentarmos visualizar e identificar os principais problemas do Rio Grande do Sul. Como a Rafaela já referiu, fizemos aquele grande evento coordenado pela doutora Ana, histórico, né, onde saiu a Carta de Porto Alegre, que está ali possível de acessar ali também, do QR Code, onde já concluíamos da necessidade de estruturação, de planos de contingência, de definição de áreas de risco, e que esses planos se comunicassem de forma sinérgica, que não fossem exclusivamente municipais, mas que conversassem com outros planos. E já ali identificamos uma das dificuldades de trabalhar com os desastres, que é a existência de múltiplas autoridades, a inexistência de uma organização, de uma fala, de um poder de decisão que acolha todos os entes envolvidos. Fizemos então também uma parceria com o Ministério Público de Santa Catarina. Aí são as nossas reuniões, onde nós fomos ao interior, nos reunimos com o IPH, também participamos agora do Fórum de Mudanças Climáticas, que é um órgão bastante interessante aqui no estado do Rio Grande do Sul, que envolve uma série de setores que podem aportar as suas contribuições para a discussão tanto de mudança climática como dos desastres. Os eixos de atuação do Gabi Clima definidos no ano passado foram 4, 2 de ordem interna e 2 de ordem externa. Isso quando a gente ainda tinha uma capacidade de planejamento antes das inundações e enxurradas de maio. Então, num cenário relativamente confortável, no ano passado, decidimos por esses 4 eixos. O primeiro deles, e a doutora Rafaela tem uma contribuição bastante grande nisso, é o nosso inventário de emissão dos gases de efeito estufa. Nós estamos fazendo um projeto, um piloto da nossa sede. Já estamos com o escopo 1 e o escopo 2 concluídos, e agora, e isso devemos à doutora Rafaela, que nos instigou bastante, a que superássemos esses 2 escopos e enfrentássemos o escopo 3. Isso foi acolhido pela administração e já está amplamente, já está em fase de conclusão praticamente, e nesta semana eu até alerto e incentivo os colegas, vai constar um banner dentro da nossa intranet para a possibilidade de preenchimento de um questionário relacionado ao transporte dos colaboradores, membros e servidores do Ministério Público à nossa sede. Então aí já estamos nos encaminhando, né, para colhermos dados e, enfim, para que possamos entregar esse produto, que é o inventário dos gases de efeito estufa da nossa sede. O nosso outro desafio em âmbito interno é a compra da energia sustentável no mercado livre, principalmente a energia elétrica. Tá? E para isso nós ouvimos algumas experiências de um consultor particular e também do município de Porto Alegre, que já está implementando a compra do mercado. Essa foi uma reunião que ocorreu com a nossa direção-geral e já o setor de engenharia já está se dedicando a isso. Esse projeto foi um pouco atrasado em virtude justamente do que aconteceu com a nossa sede, da necessidade de utilização dos servidores da direção-geral em outras emergências. Mas ele é um projeto e ele está acontecendo. Os externos, decidiu-se por um diagnóstico da situação do Estado, e aí a gente já percebeu,
já no ano passado, uma insuficiência de dados que nos permitam saber exatamente com maior precisão quando as enchentes vão ocorrer. Tá? Começa que nós atualmente só trabalhamos praticamente com dados meteorológicos e ainda assim os nossos dados meteorológicos são insuficientes. Agora será implantado um radar que será sediado no município de Montenegro e que vai nos ajudar nisso. Mas levantamentos hidrológicos, por exemplo, nós não temos. Nós não temos levantamento hidrometeorológico, nem batimetria dos rios, nós não temos levantamento topográfico do estado. A gente vai ver em seguida as manchas de inundação da Defesa Civil que não observaram isso. Tá? A ideia de abrigos, de moradias provisórias e definitivas, a avaliação da sinergia entre União, Estados e municípios, que isso parece assim bastante complexo. Tá? A existência de sistemas de informação sobre desastres em vários lugares diferentes e que não se comunicam, o que dificulta e o que gera, inclusive, um descrédito em relação às informações proporcionadas pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E, finalmente, nós decidimos, e o CEAF já está com um curso organizado, um curso para capacitação da Defesa Civil nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Nós só postergamos a inauguração desse curso em função do próprio desastre de maio e também estamos pensando qual é o melhor momento para lançarmos em função das eleições municipais. A Ana me pediu para eu parar por aí, mas como eu sou muito desobediente e eu acho que os colegas e servidores, nós merecemos saber, e me orgulha muito saber tudo que o Ministério Público fez, especialmente no mês de maio, que foi apelidado no Ministério Público do Rio Grande do Sul como o mês da marmota, né, em que cada dia era igual ao outro, mas o aprendizado, a velocidade do que se conquistou no mês de maio, ela não pode deixar de vir à tona. Todos devem saber disso. Tá? O desastre de maio foi o de maior impacto na economia brasileira, né? Considerado como um dos maiores desastres naturais do Brasil. Né? Todos nós sabemos disso. Algumas imagens do Vale do Taquari e do Centro Histórico de Porto Alegre. Aí os municípios afetados, agora em maio. Tá? Aqui nós temos um quadro comparativo muito interessante que compara os fenômenos climáticos desde junho do ano passado até maio. E aí nós podemos ver a progressão né, desses efeitos. Exatamente na linha do que a Rafaela falou. Tá? Cada vez mais intensos, cada vez com maior dano humano, animal, ambiental, urbanístico, patrimonial e todos os outros afetados. Vamos comparar aqui os óbitos, que em junho de 23 eram 16 e agora somaram 176 óbitos. Aqui uma coisa bastante interessante que eu gostaria de comentar é que em relação ao Vale do Taquari para os óbitos. Em setembro, quando não havia a preparação, quando o Ministério Público e as autoridades ainda não tinham se mobilizado, nós tivemos 53 óbitos. E o que aconteceu em novembro, pelo menos no Vale do Taquari, os óbitos diminuíram fortemente. Por quê? Porque começou a ser introduzida a cultura do desastre. As autoridades começaram a conversar, começou a se falar em defesa civil, começou a se falar em informação, em abrigos, em necessidade de comunicar urgentemente e mobilizar a população. Então já se pode ter aqui, ainda que de uma forma não tão científica, mas pelos relatos, especialmente do colega de Lajeado, Dr. Sérgio Diefenbach, os próprios prefeitos, membros de defesa civil já puderam testemunhar essa diferença. Isso é muito importante para nós. Significa
que se nós formos proativos, se nós nos tentarmos, na medida do possível, nos anteciparmos aos desastres, teremos bons ou razoáveis resultados. Aqui, só para as pessoas entenderem, os rios contributos para o Guaíba, né, e ali os picos de cheia de cada um desses rios, para a gente compreender o que acontece, por exemplo, em Porto Alegre. Né? E aqui os principais problemas detectados, né, a insuficiência de estações meteorológicas e de radares, insuficiências de sistemas de alerta e falta de comunicação entre eles, e também o problema da comunicação, e aí eu coloquei ali aquela imagem do lado direito, que foi um dos alertas da Defesa Civil do Estado, onde ele emitiu essa mancha de inundação. Só que essa mancha de inundação ela foi muito criticada, porque ela não levou em conta a topografia do estado. Por que não levou em conta? Porque simplesmente não temos dados. Então essa mancha de inundação acabou gerando um pânico digamos assim, uma dificuldade de compreensão, inclusive para as autoridades, do que seria a população que deveria ser desalojada. Em função disso. Tá? Então vejam a gravidade do que acontece. Tá? Outra coisa que dificulta muito a saber a extensão do desastre é a inexistência de levantamentos planialtimétricos e de batimetria dos rios. Isso é muito importante, segundo dados técnicos, para conseguirmos compreender a extensão do desastre. Né? A inexistência de dados sobre os afluentes desses rios, falta de monitoramento em tempo real de rios e lagos, fora de lagos também, a ausência de mapas de área de riscos e de planos de contingência, era em torno de 30% dos municípios que tinham mapeamento de áreas de risco, e se nós formos olhar com lupa os planos de contingência, nós vamos ver que eles são fraquíssimos e que são elaborados às pressas para a obtenção de recursos de repasse fundo a fundo do Estado. Né? Então aí nós temos muito trabalho a fazer. Né? Falta de manutenção, nós vimos isso, né? Temos inclusive ação ajuizada, falta de manutenção das estruturas cinzas, né? Falta de capacitação da Defesa Civil dos municípios, normalmente cargos em comissão, dizia anteontem o nosso procurador-geral numa apresentação, normalmente o motorista da ambulância, o motorista do prefeito, ou seja, nunca houve uma sensibilidade para a importância da Defesa Civil. Isso é uma regra geral para todos nós, tanto que as legislações a respeito da Defesa Civil, da sua importância, elas vêm de forma crescente no Brasil, e certamente haverá de haver investimentos a curtíssimo prazo nesse setor. E a questão da transdisciplinariedade, ou pelo menos da multidisciplinariedade para atender os desastres. Ninguém estava acostumado, e aí no direito a gente tem isso muito claro, né? Que a Vanesca costuma usar essa expressão. A gente trabalha em caixas, né? Direito ambiental, direito urbanístico, direito do consumidor, e raramente existe uma provocação ou uma necessidade de trabalharmos em conjunto, porque esse trabalho em conjunto também vai levar a impasses, vai levar a pontos de vista diferentes, tá? A respeito do trato do direito na questão concreta. Tá? Por exemplo, remoção de pessoas. Nós tivemos essa experiência, né, Ana, com relação ao Parque Estadual do Delta do Jacuí, já podemos falar que isso acontece. E aí o Ministério Público, então, começou a se reunir, a primeira coisa, houve uma reunião das autoridades principais dos poderes do Estado aqui no Rio Grande do Sul, e o CNMP lançou uma orientação no sentido de que os estados poderiam destinar verbas, principalmente de taxas, ao Rio Grande do Sul. Isso surtiu um efeito muito positivo para nós. Também, já no dia 2 de maio, a enchente começou em Porto Alegre de 1º para 2, né? Já no dia 2 de maio se organizou, então, 10 grupos regionais,
capitaneados, coordenados, cada grupo dessas regiões, por um coordenador de centro de apoio e por um corregedor, onde os promotores dessa região se reportariam a esses coordenadores, e se reportaram, trazendo suas principais necessidades, as suas urgências. Esses grupos coordenados enviavam informação para o Gabi Clima e, finalmente, o procurador-geral decidia de forma mais rápida, com contatos mais rápidos. Simultaneamente, se criou um gabinete de crise no Ministério Público, e essa experiência eu não pude presenciar, porque como eu sou uma desalojada, eu fui uma desalojada, eu passei todo o mês de março sem poder entrar na minha casa, que foi inundada aqui em Porto Alegre. Mas, então, no gabinete de crise, todos foram, a nossa sede foi inundada, então todos foram para a sede da Santana e faziam reuniões diárias, tanto para sair aos abrigos, quanto as devolutivas de fim de tarde. E segundo nos foi dito, isso fez com que a instituição crescesse muito, e especialmente com uma comunicação fluida, porque nesse período tu não pode ficar mandando ofício, ninguém tem tempo de olhar sequer o WhatsApp. Então isso gerou, faz isso, faz aquilo, nos dividimos, né? Mediação, que houve no encaminhamento das demandas, participação do Procurador-Geral na sala de crise do Exército e nas salas de situação de alguns municípios. E essa atuação na crise, ela foi calcada em 3 eixos: acolhimento em relação às pessoas, a inteligência, porque nesse período se descobriu que, inclusive, alguns abrigos estavam sob a influência e o comando de facções do tráfico de entorpecentes, que se substituíram à autoridade naqueles espaços. E aí, consequentemente, a necessidade de aumentar a segurança, que nos pareceu bastante deficiente nesse período de maio. Como a nossa sede inundou, a comunicação foi feita através do Instagram. Todas as nossas redes caíram, assim como o EPROC do Judiciário caiu, nossos sistemas também caíram. Foram desenvolvidos 4 aplicativos, tá? Nesse período, num período curtíssimo, tá? O SOS Abrigos, onde os membros do Ministério Público iam aos abrigos e, quando voltavam, preenchiam neste app as necessidades dos abrigos. Isso facilitava alcançar ao abrigo aquilo que ele não tinha e o que estava faltando para outro. O SOS Maps, né, que reuniu a necessidade de abrigos, já agora entre eles, né, o apoio a enchentes, que permitiu donativos diretamente às pessoas atingidas. Isso foi muito importante, porque muitas pessoas não queriam doar para a Defesa Civil, não queriam doar para o Estado, se sentiam mais seguras fazendo com que suas doações chegassem diretamente àqueles prejudicados. O abrigo Abrigos de Animais, desenvolvido pela doutora Ana, também foi bastante útil. Doutor né? Cidu também. E, claro, sim, todos eles, né, com a participação da nossa subGIAS. Nós atuamos também com relação a fake news, com a cooperação da Meta. Foram derrubados administrativamente várias publicações de fake news, e também por ação cautelar, atuação em PIX falsos e o controle da destinação das doações. Ali, 18 perfis falsos foram derrubados e 163 chaves bloqueadas. O Ministério Público interviu em municípios onde as doações estavam sendo desviadas. Tá? Isso aconteceu, inclusive, com força-tarefa para descobrir quem estava fazendo isso e resolver o problema. Preços abusivos, não sei se vocês lembram, a primeira coisa que aconteceu em Porto Alegre antes da inundação foi a corrida aos postos de gasolina. Filas em postos de gasolina. E uma situação, eu só trouxe 2 exemplos aqui, porque uma situação dessas foi muito emblemática, né? Porque um caminhão que se ocupava do tratamento de esgoto, enfim, não sabemos como ele fez isso, mas sabemos que ele foi a um hidrante e coletou a água do DEMAI e vendeu a preços exorbitantes a condomínios.
Conseguimos, através da atuação do mediário do consumidor, isenção de tarifas de saneamento. Outra coisa muito interessante foi o compartilhamento dos dados de celulares entre as empresas no período de crise, né? Então, em alguns lugares pegava uma empresa e outra não, houve o compartilhamento nesse período. E também a fiscalização das declarações de calamidade pública. Atuou diretamente nos desastres, na identificação de desaparecidos, aí nesse sistema em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro e Ministério de Direitos Humanos. Áreas de risco, expedidas recomendações para que os municípios não deixassem as pessoas retornar para a área de risco, bem como que não autorizassem construções, reconstruções, fracionamento nessas áreas. No meio ambiente, foram feitas recomendações para que as atividades de desassoreamento não se confundissem com atividades de mineração e obedecessem à técnica. Também foi feita uma recomendação com relação à destinação dos resíduos sólidos e dos entulhos, que nós estamos percebendo que é um grandíssimo problema, né? Também uma cartilha de orientação da destinação desses resíduos sólidos, articulações com a FEPAM e a campanha para incentivar a adoção e o acolhimento temporários de animais atingidos pela enchente e, finalmente, a castração dos animais. Idosos, o Ministério Público trabalhou para retirar idosos em situação de desastre. Na educação, o mapeamento das escolas atingidas e o acolhimento dos alunos. E, recentemente, dentro da educação, né, se conseguiu montar muitos kits. Houve uma mobilização muito bacana dentro do Ministério Público, doações para compras de kits escolares. 1.500. Que bacana. Isso foi incrível, né? Houve muito engajamento nisso. Protocolos em relação dentro dos abrigos, a violência contra crianças e adolescentes. O setor médico do Ministério Público teve uma atuação magnífica também, inclusive com apoio e atendimento psiquiátrico, psicológico a servidores e membros do Ministério Público. Lançou cartilhas de como deveria ser feita a limpeza, quais as doenças que poderiam advir, campanhas de vacinação, quais as doenças, né, que poderiam advir dos desastres. Com os apenados, em parceria com a URGS, construção de rodos, campanha Tune MP, que é uma campanha de doação via Pix, especialmente para auxiliar os nossos servidores atingidos, cooperação entre os Ministérios Públicos, entre a Corregedoria Nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público, esses mutirões sociais que já falamos, e houve também a apresentação dessa empresa Econ, que atuou em desastres, tanto no Brasil quanto no exterior, e ela nos apresentou os 10 eixos temáticos relativos à adaptação e à reconstrução. Já falamos do registro civil. Recentemente, semana passada, a Controladoria Geral da União procurou o Ministério Público, foi firmada uma parceria para troca de informações, para a agilidade dessas informações, e eu tenho que dizer também que nós estamos com um projeto já aprovado pelo nosso TCE e pelo Ministério Público de Contas. Falta agora a nossa tramitação aqui interna, no mesmo sentido, né, de troca de informações entre TCE, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual. E o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, que fez uma atuação bastante interessante, entregando embarcações para o Corpo de Bombeiros, permitindo a castração dos animais. Aqui, e já estou terminando, doutora Ana, eu só quis colocar, porque cada um desses é possível baixar, e é importante que a gente tenha reunido numa apresentação toda a produção científica, jurídica que o Ministério Público fez. Então, regras de instalação de abrigos, atuação na fase de desastres, cartilha sobre o uso e ocupação do solo, informação sobre a política habitacional, o meio ambiente, cartilha
de manejo e resgate de animais, nota técnica sobre os abrigos de animais, orientação da verba ministerial para a proteção animal, cartilha e orientações para destinação de resíduos sólidos, no CAL da infância, certidão de nascimento das crianças, situação de abrigo provisório das crianças e adolescentes, diagnóstico dos impactos das cheias na educação, saúde, as cartilhas que eu já referi, avaliação das políticas públicas em direitos humanos. O nosso GAT foi aos municípios da região do Vale do Taquari, fez um diagnóstico dos abrigos com orientações para atuação futura. A questão da insegurança alimentar nos abrigos provisórios, o coordenador de direitos humanos se debruçou sobre isso. Também informações técnicas sobre abrigos, recomendação ao direito à segurança alimentar. Essa é uma questão que se vê agora quando os abrigos começam a não mais, por falta de doações e por falta de presença do Estado, a não mais atender as pessoas de forma adequada, com alimentação inapropriada, insuficiente. Como acessar os benefícios sociais, né, tanto do governo federal quanto do estadual. Protocolo de proteção às mulheres, pelo CAL de violência contra a mulher. No CAL cível tivemos minutas de ação discutindo a nulidade da decretação falsa de estados de emergência ou de calamidade. E, por fim, em relação aos consumidores, houve um estudo do Centro de Apoio do Consumidor, além daquelas que eu referi, da isenção de tarifas e compartilhamento de sinal, também em relação a consequências para os seguros, né, que é uma coisa que a gente vai ter que discutir muito daqui para frente. Então, os desafios são muitos, né? A questão da dinamicidade, né, dos desastres, enquanto se começa a perceber os efeitos, já tem que se começar, já acontece outro, e já até doenças emocionais, que a doutora Ana, num artigo que ela publicou na Zero Hora, se debruçou sobre isso, né, que a gente começa a ficar doente emocionalmente, começa a ficar ansioso. A gente percebe assim, uma dificuldade muito grande de articulação entre os entes federados, entre a União, entre os estados, municípios principalmente, desarticulação entre os próprios municípios, porque nós não temos uma instituição intermediária entre o estado e os municípios, né? Tivemos uma Metroplan que atualmente está bastante desidratada, mas, por exemplo, em relação ao Vale do Taquari, não existe uma aliança política entre eles, e isso causa uma deficiência de planejamento, porque os orçamentos também são diferentes, e aí a capacidade que esses municípios têm de responder aos desastres são totalmente diferentes. Eles precisam de um apoio, e a gente precisa de um planejamento que alcance a todos eles. Tá? E aí, estou terminando, finalmente, desculpe, doutora Ana, a gente teve um aprendizado incrível, impressionante. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul, me orgulho em dizer, parabenizando a todos que se envolveram com isso, teve uma produção científica e estrutural muito grande. Então, a gente pode perceber de tudo que eu falei, do que aconteceu no mês de maio, comparado com as nossas expectativas projetadas no ano passado. Por isso que eu insisti em falar, doutora Ana, porque todo esse aprendizado que nós estamos tendo, tudo ele é feito dia a dia, né? Porque eles nos provoca a uma atuação imediata. E, de qualquer maneira, né, o Gabi Clima está bastante estruturado, está se reunindo, nós estamos agora, fizemos um diagnóstico dessa situação do que aconteceu agora nas incêndios, para nos prepararmos para as prioridades que deverão surgir. Tá? Uma outra coisa também que eu queria dizer é que esses desastres permitiram que o Ministério Público se envolvesse diretamente com a sociedade e pudesse resgatar a sua atuação, o seu protagonismo nessa atividade
institucional que se relaciona aos direitos sociais, aos direitos difusos, aos individuais homogêneos. Isso foi uma oportunidade, porque em tempos de processos virtuais, de audiências virtuais, o membro do Ministério Público não consegue se envolver mais com a comunidade. As suas prioridades acabam sendo as prioridades criminais ou as prioridades de infância e juventude. E esse olhar multidisciplinar, ele acaba não acontecendo. Então, essa provocação, essa dor que nos alcançou, permitiu chacoalhar o Ministério Público, para que ele voltasse a lembrar da sua importância social, que a sociedade o legitima, que ela reconhece no Ministério Público um autor importante. E era isso, doutora Ana, Rafaela, obrigada, tá, pela oportunidade, agradecendo mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado, garotas. Essa frase final aí da Silvia, realmente eu me senti um pouco assim, né? A dor constrói. Eu acho que a nossa instituição, após esse momento, inclusive as pessoas brincam que tá todo mundo com saudade da Santana, porque era uma muvuca naquela Santana, porque imagina, o Ministério Público de Porto Alegre era disperso em várias sedes, de repente a gente teve que se embolar, desculpa a expressão, lá na Santana, né? Mas aquilo também nos uniu. Foram momentos muito tensos, sempre tinha alguém chorando pelos cantos, porque era todos com os nervos à flor da pele, muitas pessoas também afetadas em suas vidas, né? E tendo lá que se superar. Alguns colegas que não conseguiam ir para suas comarcas, Promotoria de Guaíba, de Eldorado, que daí engrossaram a nossa força-tarefa lá na Santana. E realmente a instituição, ela resgatou essa ideia de capilaridade, de contato com a população, que eu sempre sou uma defensora árdua disso. E o que eu achei muito interessante também, Silvia, foi a integração entre primeiro e segundo grau. Casualmente, o CEAF tinha programado, junto com a administração, um evento que seria na Serra, né, que estávamos todos muito empolgados. Esse evento seria, se eu não estou enganada, no final de maio. Não pôde sair, né? Vamos deixar, quem sabe, para o ano que vem. Mas, na prática, essa integração se deu de uma forma muito aguda e otimizada, porque os procuradores, vários deles, se integraram nessa força-tarefa dos abrigos, inicialmente de pessoas, e na nossa equipe de visitação aos abrigos de animais, também podemos contar comigo, que sou procuradora, e com a doutora Maria Valesca, que tem toda uma trajetória também associada à defesa dos animais, e ela simplesmente amou aquela oportunidade, né, de poder contribuir com a sua visão, com a sua experiência. Mas em relação à fala da doutora Rafaela, ontem ainda eu conversava com o doutor Felipe Teixeira Neto, que é um estudioso da responsabilidade civil, né, e foi publicado um artigo que defende a responsabilização justamente dessas empresas, né, que geram essas emissões, os godfathers, né, das emissões de gás de efeito estufa. Né? E eu, casualmente, quando eu estava pesquisando em White Plains, na Pace University, eu pude assistir uma palestra de uma pesquisadora e advogada, porque lá geralmente os professores têm também uma advocacia, né? Em que ela fazia um desabafo, assim, parecia que eu estava no Brasil, né? Sobre os insucessos das ações de litigância climática, inclusive uma daquela ilha no Alasca, Kivalina, que a população perdeu já território, né? Muito território, vai perder mais ainda. E quem perde território, perde cultura, perde habitação, perde uma parte da sua vida, né? E mesmo assim, ela não conseguiu ganhar contra Exxon Valdez e outras godfathers aí das emissões. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, né? Porque eu acho que isso é justamente o ponto que acaba desestimulando um pouco dessas ações, né? As dificuldades que a gente tem. A gente já tem uma malha bem fina em termos de responsabilidade civil ambiental, que é a responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco integral, né? Quase pacífica aqui no Brasil. Mas a questão do nexo causal é que ainda é um desafio para
principalmente para quem tem o ônus maior da prova, embora tenha essa inversão, ainda a inversão do ônus da prova nas questões ambientais é um tema que o judiciário não gosta muito de aceitar, né? Que tu me dirias a respeito disso, Rafaela? Excelente pergunta, obrigada, Ana. E acho que vai ser possível daí talvez costurar uma trajetória do porquê de fato o cenário era desolador ou sem grandes perspectivas da litigância relacionada enfim, à exacerbação da mudança do clima, principalmente esses precedentes mais antigos, né? E onde é que existiam barreiras e por que eu diria que tem uma virada muito significativa, e porque agora o cenário é completamente diferente, o cenário é mais promissor. Talvez essa mesma professora, pesquisadora, advogada, sim, lá, se ela falasse hoje, ela diria, olha, o cenário agora é diferente. E concretamente aqui e ali, algumas decisões já avançaram algo que seria impensado. Então, esses precedentes antigos, né, então, primeiro, inclusive, assim, a história da litigância climática, ela começa contra os agentes privados, ela não começa contra os órgãos públicos. O caso do Comitê de Direitos Humanos do Povo Inuit e também a mobilização de Kivalina, né, essa comunidade muito próxima da região do Alasca, em face dos principais emissores, são ações antigas. Então a gente está falando de 2004, 2005, 2006, elas remontam quase 20 anos. Naquele momento, sequer a afirmação de certeza de que a causa da mudança do clima eram as emissões era dada como certa. Isso que eu mencionei ali no início, a certeza do AR6 em agosto de 2021, ela é a informação mais importante para nexo causal, porque ela dá uma primeira certeza, ela diz, o que está causando o aquecimento do sistema são as emissões. Isso no contexto dos litígios anteriores a 2021, ou seja, é muito recente, também era uma afirmação precaucional, não era uma afirmação preventiva, não era uma afirmação de certeza. Então, essa já é uma primeira grande mudança. Isso foi dado como certo. Agora, não só essa perspectiva do primeiro nexo causal, o que está aquecendo, mas da ciência das fontes emissoras. Quem isolar e individualizar quem está aquecendo? Então, os primeiros estudos da chamada ciência de atribuição de fontes emissoras, do Climate Accountability Institute, ou antes mesmo da própria CorpWatch, eles são recentes, eles vêm de 2014, 2015, o Richard Head, que desponta aí. O que eles fazem? O quanto cada corporação emissora, então os carbon majors, mas não só eles, os climate majors, a partir dos inventários de emissões, do quanto eles venderam de combustíveis, do quanto eles lucraram, se estimar quanto emitiu aquela corporação na sua cadeia de valor. E isso individualiza o sistema climático é um só, a atmosfera é uma só, esses gases sobem, mas isso individualiza quanto uma determinada corporação colocou de emissões na atmosfera num período. Isso também não era uma realidade possível dos litígios anteriores. E um terceiro elemento, vamos piorar, né? Vamos tornar ainda mais complexa a situação, mas que agora também se destrincha pelas ciências de atribuição. É a atribuição de evento climático extremo. Como é que ela faz? Então, primeiro, o sistema está aquecendo, com certeza pelas emissões. Primeira causalidade. Segundo, nós sabemos quem está aquecendo. Individualmente sabemos quem está contribuindo. Então, pode ser desde uma indústria alemã que produz energia, como é a RWE que responde, litígio, enfim, sabemos quem está individualmente aquecendo. E a ciência vai lá de atribuição dos eventos climáticos extremos diz, este em particular, grande incêndio no Oregon, grande incêndio no Canadá, foi agravado X% pelo aquecimento do sistema. Isso é um dado concreto. E X% são emissões de combustíveis fósseis que pioraram as consequências. Isso também é um dado concreto. Essas pesquisas não estavam à disposição dos litigantes e do judiciário e de uma prova pericial há pouquíssimos anos atrás. Elas vêm à tona agora. E como é que responde a litigância? No mundo, duas grandes formas de responsabilidade civil contra agentes privados agora estão em perspectiva muito clara. Um primeiro ponto, que é
uma linha de ação aí dos países que têm responsabilidade civil muito parecida com o Brasil, uma responsabilidade civil pelo dano ambiental difuso, objetivo, integral, enfim. Então nós vamos ter vários litígios que questionam a responsabilidade daquele agente emissor, escolhem, porque o litisconsórcio é facultativo, então vão lá e dizem, olha, eu quero demandar essa grande emissora, porque percentualmente no que está acontecendo aqui na minha comunidade, então nós temos indonésios na ilha de Pari questionando a Holcim, que é a maior cimenteira no mundo, esse é um processo que tramita na Suíça, dizendo, olha, o percentual da Holcim de emissões é tanto. Isso responde por tanto do aquecimento. E agora, esse efeito que nós vamos sofrer, o fato da nossa ilha daqui a pouco se tornar inabitável, a gente quer que nesse percentual ela custeie as perdas e danos, ela participe. Não é no todo, é no percentual da participação. O peruano, Liuva, contra a RWE, faz um raciocínio muito similar à Roda Verheyen, que é uma advogada alemã, que inclusive a tese de doutorado dela também é dano e responsabilização e possibilidade de responsabilização ainda antes dessa certeza. Vai nessa mesma linha. Né? Nós temos contra os maiores emissores da Nova Zelândia, Smith, que é um representante da comunidade aborígene lá, questionando os 7 maiores emissores do país, e o Supremo Tribunal da Nova Zelândia, em decisão do ano passado, autorizando o julgamento de mérito desse caso, porque diz, tá aqui, nós temos uma evidência causal que é possível ir para um exame de mérito, né? E no contexto dos Estados Unidos, 2 abordagens típicas, porque eles têm uma dificuldade de standing, eles têm umas dificuldades de requisitos de admissibilidade da ação muito mais complexa, né? Não dá tempo, né, de explicar, mas 2 linhas de ação muito claras. Primeiro, nessa mesma perspectiva, então, os estados, condados, identificando aqueles eventos climáticos extremos, um percentual que a indústria fóssil teve de agravá-los, mesmo para mudar a lei, como aconteceu em Vermont, mas também para postular, então, é o Oregon, é a Califórnia, processando e dizendo, olha, uma parte dos valores de perdas e danos, das medidas de adaptação vai ter que vir. Por quê? Nós conseguimos identificar a parcela de responsabilidade a partir do uso dessas ciências. E uma outra linha de ação que me parece vai ser também, né, muito bem sucedida, esses processos já começam a ser reunidos, dezenas de estados, que é questionar a fraude, que é buscar responsabilidade civil pelo modo fraudulento como a indústria fóssil se comportou ao longo dos anos, é invocar a legislação consumerista americana, que é muito forte, né, baseado no sucesso que eles tiveram com as ações de tabaco, para dizer, mentiram inclusive para os órgãos públicos durante muitos anos, de que o problema tinha outras causas, de que vocês não tinham participação, de que esse produto era inofensivo, como o cigarro era inofensivo. Então essas ações que são baseadas em responsabilidade civil pela fraude ao consumidor, pela omissão deliberada, elas já somam dezenas, elas tendem a ir para eu coloquei ali nos últimos slides, me parece algo como um grande acordo judicial de responsabilidade. Isso tem um paralelo para o Brasil? Tem, nós já temos, por exemplo, a maior meat major no mundo, que infelizmente é brasileira, né? É um conglomerado, já responde perante a Procuradoria de Nova York, a JBS, por fraude aos consumidores no seu compromisso de net zero não incluir o escopo 3. O seu compromisso excluir só escopo 1 e 2, quanto a maior emissão do grupo, obviamente, está na fase da cadeia produtiva, que é a fermentação etérea dos bovinos, dos suínos, enfim. O que eu diria para sintetizar, Ana? O cenário é muito diferente agora e promissor para as ações. Liuva vai a exame de mérito, né? A ação do grupo Holcim também, né? Avança, as ações na Nova Zelândia, a ação do Smith avança para exame de mérito, isso dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal lá da Nova Zelândia. E no contexto norte-americano, todas essas ações que são muito similares às discussões de Kivalina e do Inuit, só que elas têm um avanço de uma qualidade de prova e de certeza afirmada que eu não vejo mais óbices alguns para uma construção de causalidade que atende aos pressupostos normativos, inclusive dos brasileiros, da norma brasileira. Pois eu ia te perguntar, e aqui no Brasil, tu tem exemplos já de reconhecimento nesse aqui sentido? No Brasil nós não temos, a litigância não provocou ainda, me parece, né? Eu até escrevi uma matéria no grupo matinal sobre isso, na parêntese, dizendo que eu não tenho a menor dúvida que o desastre gaúcho vai movimentar essa virada de chave, uma nova fase para a litigância, porque ele realmente somou esses elementos todos, né?
Então, mas a gente não tem, por exemplo, na base de dados do JustClima ou na própria base do JUMA, que é da PUC do Rio, que também monitora casos de litigância, especificamente esse uso profundo da ciência de atribuição para buscar consequências de desastre e responsabilização dos grandes emissores brasileiros. Sempre me lembrando que o Brasil figura entre um dos maiores emissores históricos e a indústria brasileira, de alguns setores, também está entre os majors, né? Então, Obrigada. veremos. Silvia, eu queria te perguntar o seguinte, quais as perspectivas que tu vê agora com toda essa massa crítica que a gente desenvolveu, né, de atuação daqui para frente do GabClima? Que perguntinha difícil, né? Eu acho que nós vamos ter que atuar em várias áreas, né? Eu espero que a gente possa ter uma interlocução de aproximação entre as instituições. Isso eu acho que é um desafio assim, muito grande. Eu espero que essa cultura climática seja absorvida pelas pessoas e acho que essa oportunidade do escopo 3, do inventário de carbono, vai mobilizar muito as pessoas, né? E eu acredito que haverá uma tendência, tá, de incluir atribuições em algumas promotorias ou de criar promotorias que possam ter uma visão e um trabalho que envolva essa necessária interdisciplinaridade. Meu temor é que alguém, por uma atribuição específica, não tenha o olhar da totalidade. E eu acho que essa, no meu ponto de vista, num olhar interno, tá? Esse é o maior papel do GabClima. É fomentar a necessária discussão e o consenso para uma atuação coerente do Ministério Público. O maior temor é uma atuação incoerente, uma atuação que nos dispa, né, da finalidade principal, que é a proteção das pessoas e do meio ambiente, das cidades sustentáveis, do consumidor, dos direitos humanos, e tudo isso é um super desafio para nós. Porque às vezes os direitos humanos e os direitos difusos, eles litigam entre eles, né? Eles têm tensões internas severas, né? E o bacana do GabClima e de outras estruturas articuladas é isso, é poder traçar posições conjuntas, né? Nem sempre fácil isso. Sim. Eu trabalhei em grupo muitos anos e eu sempre dizia, às vezes eu saía vencida, mas não convencida. Mas eu aderia. Sempre aderia, mas depois de uma farta discussão ali. Na minha época de promotoria, não vou dizer o ano, mas a gente ainda tinha tempo de nos organizarmos e fazermos, por exemplo, promoções de arquivamento de casos mais complexos. Será sempre os casos mais complexos. Nós nos reuníamos e o relator, ele sustentava perante seus pares por que ele estava arquivando aquilo. Ou então, o que achava que precisava demandar, que precisava ajuizar, também sustentava. Porque a gente tinha um hábito de assinar as ações todas em conjunto, né? Então, eu acho que aquele piloto, aquele modelo, funcionava muito bem. Se a gente tiver a maturidade, né, de conseguir, em função de algo tão grave que são esses desastres que vão continuar incidindo sobre o Estado, nós vamos ter um ganho institucional muito grande. O meu desejo maior é esse. Muito obrigada. Eu tenho só mais uma perguntinha para a Rafaela. A gente teve toda aquela luta, né, doutora Rafaela, a respeito da questão da mina Guaíba, que seria a maior mineração de carvão a céu aberto aqui no estado do Rio Grande do Sul. E em função de um inquérito civil, né, que a gente trouxe muitos atores, da massa crítica que se criou na sociedade, uma audiência pública de mais de 1.000 pessoas no Ministério Público, a ação que uma ONG ajuizou na Justiça Federal e a ação que nós entramos aqui também em relação ao polo carboquímico. Esse projeto, eu diria que ele foi suspenso. Eu não tenho coragem de dizer que houve uma desistência total dele, porque ainda esse ano, um pouco antes dessa enchente, eu fui chamada num evento no Instituto Caldeira, né,
a respeito da transição energética justa. Né? Essa expressão sempre me assusta porque o que eu vi? Eu vi lá a intencionalidade, né, de esticar a exploração do carvão e do uso como substância energética, né? E ainda, esse fim de semana eu estava dando uma olhada naquele livro que tu deve conhecer, do James Hansen, que é aquele cientista americano que brigou muito com o Congresso para provar a importância das mudanças, a existência das mudanças climáticas de origem antrópica, né? E ele, em várias passagens, ele insiste, né, que de todas as emissões, a pior que tem é a do carvão. Se chegasse a falar um pouco da tua lâmina, né? Como é que tu vê, né, o fato de nosso estado ter as maiores reservas do Brasil, depois acho que é seguido por Santa Catarina, né? O fato da gente precisar de energia, né? Como que a gente pode tentar abdicar do uso dessa fonte de energia? A verdade é que a gente já abdicou dela durante muito tempo por uma razão técnica, né? De que a qualidade, inclusive, do carvão mineral do Rio Grande do Sul é péssima, né? Praticamente 80% ou 90% dele seria rejeito. Quando o Cientec fez todo um levantamento de pesquisas sobre as bacias carboníferas brasileiras, né? E eu sei disso porque eu trabalhei muitos anos na bacia carbonífera catarinense, em Criciúma, que também tinha, né, um percentual de qualidade de impureza que era quase, né, 60%, e mesmo assim houve uma opção pública e política na época de ter esse aproveitamento, né? E o Rio Grande do Sul, já desde aquela época, se sabia. Mas de lá para cá, eu diria que o cenário é diferente. Essa questão, em particular, ela já está judicializada em várias frentes, né? Então, nós já temos litígios climáticos, tanto com relação à chamada legislação de transição energética justa em Santa Catarina, né, que desativa o complexo termoelétrico Jorge Lacerda e que tem a previsão também de continuidade de subsídio, subvenção. Então, e isso está em ADIs, né, tem duas discutindo, sob o ponto de vista do que acontece em Santa Catarina. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, como a Ana já mencionou, iniciativas que se judicializaram para questionar um outro empreendimento em específico, mas a gente tem tramitando na Justiça Federal uma ação civil pública mais ampla que questiona a política energética gaúcha, as opções, enfim, né? Eu diria 2 temas, né? Dois tópicos para a gente entender o que está em jogo e o que precisa ser sopesado daqui para frente nessas decisões, né? Sejam elas as decisões que vão vir como política pública ou como os agentes, ou sejam elas questões judicializadas, né? Primeiro, essa falsa percepção, ou essa percepção de que nós não podemos abdicar ou abrir mão de uma fonte de energia porque nós somos dependentes dessa fonte, né? O que não é uma informação que tecnicamente procede. Nós temos é que investir e direcionar e girar a nossa matriz energética para as outras fontes. Então, é de fato subsidiar as renováveis, é investir. Já foi monitorado, por exemplo, né, o potencial, inclusive eólico offshore brasileiro e o litoral do Rio Grande do Sul, enfim, nós temos hidrogênio verde, nós temos muitas outras, né, eólica, solar, enfim, a própria biomassa, o próprio aproveitamento do biometano, que agora existe política gaúcha, existe lei incentivando, que é justamente encapsular e transformar. Isso já seria um grande avanço, impulsionar isso como uma substituição do próprio gás natural, o biometano, né? Isso está também, a questão é as prioridades, é a questão de definir e considerando a condenação expressa, né, de a desnecessidade de qualquer avanço de novas térmicas ou novas carboníferas. Isso é um ponto. Um segundo ponto da tua pergunta, que é excelente, mas e aí quando se alega que não vai haver uma transição energética justa da força laboral, do quadro de trabalho, daqueles que dependem, e aí a gente fala da metade sul do estado, então Piratini, Canguçu, Bagé, vários que são trabalhadores envolvidos diretamente, que se empregam nessas atividades. Nós tivemos um precedente na litigância climática extremamente relevante no Chile, porque essa discussão já aconteceu lá, né, e foi decidido pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal chileno, 2019, 2020. Também os próprios
colaboradores das térmicas, porque houve o projeto de transição energética, então de fechamento e descomissionamento delas, e eles ingressaram com uma ação. E eles ingressaram com a ação não questionando o fechamento em si, questionando o fato de que eles tinham direito à participação e escuta nesse processo e de quais seriam as alternativas, então, colocadas à disposição deles para laborais. Né? E foi assim que a Suprema Corte chilena decidiu. Ela explicou o que ela entendia, então, como transição energética, e acho válido para o contexto da mineração brasileira. Transição energética tem que acontecer de qualquer forma, porque isso é mitigar a mudança do clima, e isso é reduzir os riscos de desastres, isso é proteger a população, inclusive estes trabalhadores. Esse processo precisa da participação deles, esse processo precisa viabilizar, então, a que eles sejam capacitados e que recebam formação para o novo mercado de energia e isso é promover a transição energética, é não excluí-los, e o revés também é verdadeiro. Nós temos uma judiciação crescente no norte e nordeste brasileiro por uma expansão de parques eólicos que estão acometendo comunidades. Isso agora aqui também na Lagoa dos Patos tende a também, né, estabelecer esse conflito de uma acelerada pressa de implantar as renováveis, mas isso também é uma forma de precisar pensar, afinal, o que é a transição energética justa, é aquela que os afetados participam da discussão, mas que ela tem que vir, que ela tem que acontecer com uma velocidade urgente, não há a menor dúvida. Então, eu vejo que uma certa maturidade agora à força, pela própria ocorrência do desastre, né? É um projeto que tramitava da Lei de Transição Energética Gaúcha, acho que era de autoria do senador Paulo Paim, ele próprio retirou, então, daí depois, né? Mas já é uma questão judicializada. As opções aqui da política energética gaúcha já tramitam numa ação civil pública que discute num cenário macro o que tem que ser feito. Né? Então, acho que teremos respostas aí em breve. Muito obrigada. Acho que a nossa manhã foi riquíssima, só elogios ali no chat para as duas meninas, agradecendo, poder de síntese da Silvia, assim, revelando tudo que a gente tem feito, que a MP fez, né? A Rafaela pelo conteúdo fantástico, né? Ali tem uma colocação da Vitória, deixa eu ler que ela botou agora, me parece que esse raciocínio é perfeito, doutora Rafaela. Aqui no Brasil, por exemplo, o Movimento Nacional dos Atingidos por Barragem passou a se chamar de Movimento pela Soberania Popular na Mineração. A participação popular é crucial nesse debate, o mapeamento dos impactos reais sobre as populações é a chave. Eu vejo muitas colegas lá do Nordeste comentando a questão das eólicas que estão gerando secagem de poços, né? E muitas comunidades se queixando disso. Aí ontem eu ainda brincado, meu Deus, para onde a gente vai? Né? Para onde tu vai? Tem um exato. problema. E muito é uma lógica de que nós temos que realizar a transição, mas uma transição que vai abandonar os monopólios e os grandes grupos da exploração fóssil, mas que vai gerar chave para monopólios e grandes grupos da exploração renovável, não é uma transição energética justa. Então, nós temos que aceitar, e desde a lei que financia, que incentiva o pequeno produtor da sua energia renovável, que diz isto é, sim, um caminho, isso é a transição energética preconizada, acontecendo, isso tem que estar desde a iniciativa legislativa, desde o subsídio, desde a forma de tributação diferenciada, porque se nós trocarmos um modelo que era emissor dos grandes grupos, por um modelo não emissor, mas de grandes grupos, nós estamos esquecendo a participação das comunidades afetadas, nós estaremos trazendo impactos socioambientais de grande escala e nós não resolvemos, em parte o problema das emissões, mas nós trouxemos consequências sociais que são tão penosas quanto. Então, a expressão transição energética tem que trazer esse justo com esse olhar, me parece. Isso tu me permite algo que me ocorreu agora, né? É muito importante que haja políticas de incentivo a que as pessoas individualmente colaborem para isso, né? Então, por exemplo, energia solar, carros elétricos, seria como se fosse o pagamento por serviços ambientais relacionado aos desastres. Eu acho que uma mobilização e uma discussão social sobre isso valeria bastante a pena. Né? Acho que a contribuição viria de forma rápida, dando exemplo para o gestor.
tá? Porque eu acho que a sociedade já está madura para isso. Exatamente. Então, eu vou agradecer novamente toda a equipe aqui do CEAF, sempre muito competente. Obrigado pelo trabalho de vocês todos. A participação das nossas musas aqui, a Silvia e a Rafaela. Tenho certeza que muito contribuíram para o nosso conhecimento, para realmente difundir, né, um pouco da cultura da ciência, do clima, das mudanças climáticas. Acho que esse é um dos objetivos do Gabi Clima, né, Silvia? Quem sabe a gente consegue essa parceria tão desejada com o IPH, que vai ajudar muito o Ministério Público a qualificar, de fato, a sua atuação. Obrigada, então.